Então, hoje nós temos esse casal maravilhoso, Arte Horta, Serena Raiz, e Camis e Rafa. E para falar deles, eu não sou ninguém, né? Então, nós vamos deixar com eles mesmo, para se apresentarem, falarem um pouco do que estão fazendo agora, dos seus projetos. E, como a gente está num grupo voltado para o protagonismo sênior, né? A sua ideia, assim como que nós, seniores, podemos atuar também nesse movimento, nesse jovem movimento que eu estou chamando aqui, estamos chamando aqui de cultura orgânica, mas é tudo isso que vocês se dedicam e então quero passar a palavra aí para qualquer dos dois aí. Eu quero ouvir um pouco dos dois e, e fica com vocês agora, né? Então fiquem aí à vontade. Graças, Sérgio. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Camis. Com licença aí de adentrar nesse grupo tão especial. E já deixando nosso super beijo aqui para Amanda, Bruno, Celso, Mafê, queridos, na Terra, que tanto fazem parte da trajetória, né, de tantas pessoas, inclusive da nossa, assim. Então, é um prazer estar aqui nesse lugar que é bem do coração também, né? Nossa. E aqui, para vocês verem como a gente é caipira internauta, nem o meu nomezinho aqui eu mudei, tá? Camila Inês. Mas aqui somos Camis, né? E Rafa, nessa figura que a gente criou. Isso a gente resolve já já. Nessa imagem que a gente criou, né, nessa história que chegou para a gente, que é a Arte Horta, que é uma história que vem um pouco com esse encontro, né, esse nosso encontro mesmo, né? 11 anos, aliás, né? Eu vi 11 anos, não é isso? Parabéns, Camila. E quando celebrando a gente os 11 anos do casal. Fazia há 10 anos atrás, né, assim, meio daquele jeito, né, aquela juventude, assim, bem de pouca idade mesmo, né, e, assim, um caminho, quando a gente olha hoje as nossas filhas já mais crescidas, né, nossa casinha mais construída. Então, esse lugar, assim, né, dessa trajetória mesmo, Arte Horta, que tem muito a ver com a nossa história juntos, né, e em família até, né, a gente diria, né. Então, eu acho que para a gente chegar nesse lugar do nosso encontro, assim, né, gratidão por esse espaço de poder falar sobre isso, né, e contar esse caminho também, né, porque as coisas não são só o aqui, né, o nosso trabalho não é só o nosso trabalho, né, ele é toda uma história que vem com a trajetória de cada um e com o que veio a ser esse nosso encontro e a chegada das nossas filhas, né? Então, antes da gente chegar nesse lugar, assim, Arte Horta, acho que o Rafa pode contar um pouquinho desse berço, né? De onde ele veio e eu também, e aí a gente segue esse caminho do encontro. Falar que a gente admira muito o Sérgio, já de outros lugares, né? De outras atividades, acompanha sempre as atividades que ele faz pela internet, pela redes sociais e tal. E já trabalhamos juntos lá na Uma Flor, né? Exato. Eu pessoalmente, assim, eu tenho uma trajetória que vem dos meus pais, né? Dos meus antecessores, assim, que meu pai me traz muito essa coisa do retirante nordestino e a minha mãe desse lance da pessoa que estava no interior de São Paulo e queria ganhar vida em São Paulo. Então, os dois se encontram na capital, em São Paulo, e aí eles formam uma família.
uma família que está com essa ilusão de trabalhar todos os dias, se empenhar nessa missão do trabalho para ser remunerado e ter as conquistas, né? Essa era a ilusão, assim. E aí eu vou nascer num lugar que vira uma periferia em São Paulo, que é a Brasilândia, uma periferia que vai comendo as bordas da Cantareira e vai gerando um amontoado de pessoas e de histórias, e que isso vai se compondo do jeito que dá, né? E aí, há 20 e poucos anos atrás, os surtos de violência que aconteciam nas periferias, Jardim Ângela, Capão Redondo, Brasilândia, São Luís, Zona Leste. E aí as ONGs, elas entram atuando para diminuir um pouco esses impactos. E eu era um adolescente nessa época, e eu entro em algumas atividades que começam a me fazer sentido. E aí surge o primeiro contato com o que eu identifico como educação ambiental. E aí, muito pequeno, tive contato, a história do lixo, de reciclar o lixo, de destinar o lixo para lugares corretos. E eu ganho a oportunidade de virar um educador numa ONG, que foi um Instituto Sou da Paz, na época. O Instituto Sou da Paz, eu fui contratado para atuar como educador formando em escolas públicas. E aí a minha trajetória passa em algumas ONGs até chegar na minha formação de educação, de sociólogo, né, de cientista social. Eu curso a Escola de Sociologia e Política. E aí, depois disso, é que eu conheço a permacultura, como ela é hoje, né? Então, a permacultura, ela entra primeiro por uma veia bem política, né, com uma história de vida de os nossos amigos do Quilombac, eles usam o termo civirologia, que é um termo onde as pessoas da periferia têm que se virar para sobreviver e para conseguir conquistar. Então era isso, sempre andei muito de bicicleta, sempre quis conhecer lugares. Eu tive a oportunidade de, né, mesmo morando na periferia, ter um quintal de terra onde eu podia brincar e ter contato e subir num pé de manga, por mais estreito que fosse o quintal. Então essas raízes nas férias, ir na casa da minha avó no interior de São Paulo e comer a comida que ela fazia no fogão a lenha. Então eu falo para mim que isso me salvou como pessoa. E aí eu viro educador social, trabalho um pouco mais nessa área, me formo em sociologia, mas quando eu descubro a Camis, quando a gente se encontra, a gente descobre a permacultura juntos, né? E isso traz toda essa questão das éticas da permacultura, de como dá para englobar a educação, a saúde, a construção, o plantio, né? E aí a gente começa a firmar, bater o pé e se encontrar, né, nesse caminho da permacultura. Então, fala um pouquinho, Cami. E é muito bonito, assim, esse lugar, hoje, assim, né, depois de esse caminho mesmo de 11 anos, né, que eu vejo que tem pessoas que chegam nesse lugar da permacultura por outros meios, né, assim, então, às vezes, através de um curso, né, que começa, através de alguma coisa que abre, né. No nosso caso, foi um caminho que foi chegando e, de repente, a gente descobriu o nome disso, que era permacultura, né? A gente foi fazendo e não sabia bem o que era aquele jeito de plantar, né, nesse lugar onde a gente se conheceu, né? Eu cresci na Granja Viana, né, aí nesse povo aí da São Joaquim, né? Acho que tem um pessoal aqui desse meio, né? Mas numa Granja Viana muito diferente do que é hoje, que provavelmente muitos de vocês conhecem, assim, né? Meus pais foram para lá há 40 anos atrás e era um outro lugar, né? Meus pais foram nesse lugar como hoje a gente veio morar num sítio, né? Nessa energia de criar as crianças na natureza, né? E a Granja Viana eu fui vendo ela virar o que foi virando, né? E isso foi muito forte para mim, assim, mesmo não tendo essa pegada ambiental de cara, né? Eu também fui salva por projeto social, como diz o Rafa, né? Eu estudei em escola pública a maior parte da vida e um dos projetos era mediação de leitura em creches, né? Então eu era
formada com vários outros jovens da cidade de São Paulo, de várias outras escolas públicas, particulares, para levar livros infantis e esse lugar, né, da literatura para crianças de creches, né? Então, nesse caminho do voluntariado ali, bem na adolescência, eu comecei a encontrar esse lugar no mundo, assim, né? No mundo, assim, além da casa, escola, né? Um mundo que tinha outros mundos, né? E fui fazer letras, né? E junto com esse ingresso na letras, lá na USP, estava muito na energia do teatro também. Então, quando a gente se encontrou na Casa Aberta, né, que era um espaço de resistência política, né, era uma ocupação cultural, ali no Butantã, pertinho da USP, né? O Rafa estava nessa energia de finalizar o curso de sociologia, e eu estava finalizando o curso de letras e super engajada no teatro, né? E aí a gente se encontra num cenário assim, bem da cidade, bem da anarquia mesmo, assim, né? Entendendo o que eram essas discussões que a gente tinha nessa ocupação cultural, né? E vivendo um terreno assim inóspito, abandonado, assim feio, que metia medo nos vizinhos, vivendo ele se transformar, né? Participando da transformação dele numa biblioteca, num lugar que recebia crianças, numa horta ativa e comunitária, né? Então, esse espaço da Casa Aberta foi o nosso grande caldeirão, assim, né? Onde a gente deu uma misturada em todos esses lugares, assim, né? Da infância, dessa vivência com os avós do interior, né? E num lugar na cidade que tinha lá o seu lugar campesino, assim, nessa coisa de as coisas aconteciam meio que ali, né, nessa ocupação, né? Então, né, esse lugar dessa horta, hoje o Sérgio escreveu lá no grupo, né, que ia ser biomassa esse encontro. E a gente começou a entrar em contato com expressões desse tipo, né? Biomassa, horta consorciada, Banheiro né? seco. Banheiro seco, energia limpa, né? Autonomia, Composteira. compostagem e autonomia. E essa palavra autonomia, né, nesse contexto, abriu para a gente um lugar assim, né? Puxa vida, né? Esse lugar da utopia também, né? Não é, Quando a gente está disponível para a vida. para a assim, gente né? soou, né, muito mais do que uma ruptura de um modelo, o encontro de um modelo, né? A gente entendeu que e depois a gente foi fazer PDC na Casa da Cidade, lá no Prema Sampa, foi atrás, né? Encontrou outros grupos que faziam coisas parecidas e que se identificavam com esse modelo também que estava surgindo aqui, pelo menos, né? Para gente, assim. E aí a gente identificou que isso se aproximava muito mais do que a gente queria do que qualquer outra coisa, né? E a gente foi caminhando e aí a gente entrou nessa questão de, por exemplo, porque a gente nunca teve grana, assim, né? É uma questão para a gente, assim, tipo, foi trabalhar e fazer a nossa grana. Então, conforme a gente trabalhava, a gente tinha a nossa grana. Se a gente não conseguia trabalhar na área, a gente ficava sem grana em alguns momentos, mas estava sempre ali, né? Firme. Então, a gente tinha que encontrar o caminho de fazer esse modelo nos sustentar. Então, o que hoje a economia capitalista usurpou o nome sustentabilidade, para a gente fazia sentido naquela época, a gente tinha que se sustentar de algum jeito, né? E aí a gente foi fazer o que a gente sabia, tentando se sustentar. Então a gente começou a pensar nesse lance da bioconstrução, lá mesmo a gente começou a captar água da chuva, como é que a gente fazia isso, como é que a gente plantava e tirava o sustento, deixava o solo mais rico, foi procurando fontes, né, que pudesse ajudar, e tinha um biólogo que participava dos eventos e começou a dar dicas, a galera fazia cursinho e trazia isso como tema muito importante também, então isso foi guiando um pouco a gente, né? E aí, nesse caminho, quando finalizou essa Casa Aberta, né, porque afinal era uma ocupação, e depois que o dono descobre, acaba, né?
A gente até falou, não, mas vamos fazer uma parceria, tá tão linda a casa, tá tudo tão bonito, virou um centro cultural. Não, não podia. E aí foi meio, assim, foi uma ruptura mesmo, né? E Rafa e eu, né, assim, nesse caminho de então estamos juntos mesmo, a gente foi viajar e chegamos no Ceará, né, e encontramos o movimento do Ciclovida, que se vocês não conhecem, é até legal buscar por eles, que é um pessoal assim assentado, né, remanescentes desse movimento sem terra antigo, né, um pessoal aí 60 a mais também, e com uma energia de cuidado com a terra e com as pessoas, que era o que a permacultura se dizia, né? E a gente viu isso ali na própria comunidade que não tinha outros meios que não buscar meios, né? E esse casal, o Inácio e a Ivânia, né, criaram essa história do Ciclovida, claro, com outros grupos ali, né, que acompanhavam, que ajudavam, e fizeram uma viagem de bicicleta de lá do assentamento, peraí, Tereza, do Ceará até o Uruguai, coletando sementes naturais, né, entrando em contato com grupos de campesinos, né, enfim, fazendo um banco de sementes crioulas, né? Então foram de bicicleta até o Uruguai e voltaram. Essa viagem foi documentada, né, num documentário que chama Ciclovida. E isso foi assim uma super inspiração nesse sentido de a gente consegue estar na terra, né? Porque eu sinto que para quem está na cidade, para quem cresceu nesse mundo da cidade, estar na terra quase não é uma opção, assim, né? Ninguém pergunta o que você quer ser quando crescer, se você quer estar na terra, né? Assim, sempre são coisas assim muito ligadas ao universo ali, né? Que já está estabelecido. Então, para a gente esse lugar sempre foi muito claro, assim, né? Eu lembro que no terceiro colegial perguntavam o que você quer ser quando, né? O que você quer fazer de faculdade? Eu falava, eu quero uma casa no campo. Só uma coisa desse pessoal do Ciclovida, eles são assentados no sertão do Ceará, num lugar que ficou esses tempos 5 anos sem uma gota de chuva. E eles são assim, pra gente eles são a maior inspiração. E aí a Ivânia, que é a mulher dessa dupla, ela falava assim: mas é vocês que são a nossa inspiração, porque como que vocês conseguem resistir estando nos lugares mais urbanos que tinha? Ela tinha medo de passar em São Paulo de tanta gente, de tanto fluxo, de tanto movimento, e contrário um pouco a esse lance da permacultura, né? Então, para ela tinha um pouco de fobia sobre isso, né? E aí a gente ficava se elogiando assim: não, mas é vocês, não, mas não, são vocês. E isso dava força pra gente, né? Porque passar 5 anos sem chuva e não migrar, não sair de lá, não ir para a capital, não ir para Fortaleza, não vender sua terra, sabe? Existia um forte movimento de que as pessoas cortavam o resto de vegetação que tinha para fornecer para carvão, entendeu? E eles lutavam fortemente contra isso, contra gado, e tentando fazer agrofloresta, cercar biomassa, captação de água. E eles criaram um sistema de guardar água no subsolo. E isso está salvando eles e a região onde eles estão hoje, sabe? Então, existem soluções até para os problemas mais graves que existem no Brasil, né? E são simples. As pessoas que estão no lugar, elas conseguem detectar como é o nível da solução, por onde caminhar, né? Isso para a gente vai dando esperança, né? E aí todo esse caminho e esses encontros, né? E a gente diz que é isso, né? A Arte Horta é um encontro, mas de muitos encontros também, né? Vão ajudando esse desenho, assim, né? Desse nosso caminho juntos e profissional também, né? E então, Ciclovida, depois eu boto lá no grupo, porque pode ser que tenha alguma outra coisa, Ciclovida Barra do Leme, mas eu boto o documentário lá para vocês, porque vale, assim, é inspiração mesmo, né? E aí, nessa nossa volta, voltamos para São Paulo. A nossa ideia era ficar no Ceará e falar isso mesmo, autonomia e, né, fortalecer os movimentos que estão na terra, né? A gente sentiu isso com muita força, né? E aí chegou neném.
E aí, quando vem esse movimento, né, dos filhos, assim, um pouco tudo muda, um pouco outras coisas se fortalecem mais, outras coisas se diluem, né? E aí, nesse processo da nossa gravidez, a gente viveu a nossa primeira construção, né, que foi a nossa casinha, atrás ali do terreno dos meus pais, na Grande Viana, um pouco recuperando aquela área, né, que tinha um lago assoreado, fazendo uma construção com muitos restos, assim, que ali o bairro jogava fora e a gente ia pegando uma porta aqui, uma janela aqui, um negócio ali, né? Parede de lata, parede de garrafa, né? Um pouco nesse lugar do teste, mas o Rafa com essa história assim, né, de ter sempre acompanhado os pedreiros, né? Enfim, tem esse know-how também, né, de conhecer, de construção. Então era um pouco teste, mas um pouco construindo a nossa casa, né? Nossa casinha pequenina. E aí nasceu a nossa primeira filha, né, a Nítia, que hoje tem 9 anos. E com o nascimento dela ficou sério essa coisa de como que é o nosso trabalho, né? O Rafa vai sair para trabalhar todo dia e eu vou ficar em casa cuidando da neném, assim, como que era, né? A gente ficou muito nesse lugar. E aí a gente conseguiu passar um projeto de meio ambiente num edital de cultura, porque até então a gente não encontrava esse lugar assim. Como que a gente aprova um projeto de horta numa escola, por exemplo, né? Então, não encontrava. E a gente tinha super uma relação com Perus, né, que é vizinho ali da Brasilândia, com o pessoal da comunidade cultural Quilombaque, né, que é um quilombo urbano de resistência ali, com aquela história do território de Perus, né, onde teve a primeira fábrica de cimento de São Paulo, que mudou muita coisa também, em 10 anos tudo mudou, né? Então essa história assim do território, né, e do cimento mesmo avassalando as cidades, né, e os seus povos e costumes, né? Nessa época a gente estava já conhecia o Glauco, né, o Glauco Murta, que é parceiro, a gente caminha junto, a gente é padrinho do Miguel, filho mais velho dele, então assim, desde legal. a Casa Aberta até hoje, assim, é uma parceria que a gente O sempre... Glauco já teve aqui também, já foi um dos primeiros que teve aqui com a gente. Outro que apareceu aqui que eu conheço desde os meus 18 anos, desde a época de projeto social, foi o Ciola, Lucas Ciola. Ah, o Lucas E Ciola. assim, outra pessoa inspiradora que a gente sempre corre junto. O último trabalho que a gente fez em Horta aqui em Mogi foi através dele também. São pessoas que a gente é conhecido porque tem a mesma caminhada, né? Se É a mesma identifica na caminhada, caminhada. né? E aí E chega quase essa... todos passam ali por São Lourenço da Serra também, né? Naquela estradinha ali, né? Exatamente. Então, Uhum. é Meu, se a um gente for ponto falar de de todo encontro, mundo, né? são os pontos de luz dessa terra, né? É São os bom que os pontos de seres vão... luz dessa terra, não é verdade? é, Cabe a nós reconhecermos, né? é, E isso que é o principal que a gente quer trazer para esse grupo, para ver como vocês, todos os outros que vieram aqui, contaram uma história de reconhecer o ponto de luz e ir atrás dele, não ficar esperando que resultados caiam na nossa cabeça, né? Vindos da onde for. Então, isso é o grande denominador comum de quem está construindo o novo tempo, né? E o novo planeta. é isso mesmo. Continuem. E a gente fica pensando assim em todo mundo que contribuiu um pouquinho assim, e a gente fica falando, nossa, essa lista é gigante, é gigante. E todo mundo merece ser falado, né? Porque assim, também foi da academia, né? A gente escolheu não ser tanto da academia, ser mais da, embora Paulo Freire fala que a teoria caminha com a prática, né? A gente está muito nessa prática de mudar a matéria, de mexer a matéria, de levantar as paredes, de cavucar o terreno, de plantar árvore, né? Então, isso para a gente está bem forte, assim, e talvez seja esse o nosso dharma, o nosso karma, né? O nosso, isso, para isso que a gente veio à Terra, né? Com E a gente já certeza. entendeu, a gente já entendeu, isso a gente já está claro para a gente, né? Só que tem muitas pessoas que estão também, né? Contribuem de alguma forma em lugares e passagens e são muitas pessoas mesmo, assim, desde a Marisha, que a gente já trabalhou com ela, o
o Chico Lima, a gente já trabalhou com ele, a galera do Horta de Gueto, do Taboão da Serra, o pessoal do Quilombac, o pessoal da Casa Aberta, o Glauco. Então, assim, se a gente for falar, o pessoal agora atualmente, a gente está numa casa, a gente mora numa casa construída que foi pensada para ela ser social, modular e pré-moldada. E para a gente é a coisa mais viável para qualquer pessoa, assim, que tenha esse material viável, que é o quê? Bambu, basicamente, equipamentos eletroeletrônicos, ferramentas de eletricidade para você perfurar, cortar, e terra. Assim, a base é essa. Então, se a pessoa consegue ter a técnica, ela constrói a casa dela. Simples assim, sabe? A pessoa tem a técnica e aí faz mutirão, sabe? Porque não demanda, a gente gera quase zero de lixo, sabe? Não tem entulho, a gente não precisa comprar cimento, é pouco cimento que a gente usa. Então, assim, existem soluções, a gente só tem que ter o foco e ir direto para ela, para a luz, né? E quando a gente tá assim, vem essa coisa, né, a gente começa a entender quais são os caminhos, né, para que lados assim, né, que a gente vai. Quando chega a cria vai junto. Né? O nosso primeiro projeto aprovado, né, esse de horta na escola lá em Perus, que na verdade, por isso que a gente chama, né, encontrou esse lugar Arte Horta, porque a gente chegou numa escola onde era um terreirão assim todo entulhado, cheio de lixo, que ia craqueiro, né? Enfim, essa coisa assim bem pesada. A escola não abria no fim de semana porque tinha medo desse espaço onde, né, era esse vulco ali e ao mesmo tempo era a área externa da escola, né? E aí a gente conseguiu aprovar, foi assim que começa a nossa trajetória de trabalho mesmo, né? Porque até então era vivência, né? A gente aprovou esse projeto 2 anos seguidos, né? Lá em Perus. Pelo VAI, né? Valorização de iniciativas culturais da cidade de São Paulo, né? Então a gente trouxe esse ecocultural, né? E aí a gente transformou essa área numa área aberta, numa sala de aula aberta, né, que tinha ali uma mesa grande, com bancos, né, então a comunidade, né, começou a frequentar de outra maneira aquele espaço, né, essa coisa do plantio ali comunitário envolve mesmo, e muda mesmo, e transforma mesmo, né, os de, né, o que aquele lugar pode ser, né? Um pouco isso, né? Como também a luz ela abre, né? E expande mesmo, né? Então assim a gente planta uma babosa ali, a senhorinha que veio pegar uma folhinha daquela babosa já traz outras 3 mudas, né? Então esse lugar assim de trabalhar por um tempo na terra com as pessoas do lugar, nossa, assim revolução, né? E a gente com essa coisa militante, assim, né? Dessa veia anarquista, assim, quando a gente se deparou com a revolução que você estar dentro de uma escola e fazer um projeto de horta envolvendo educadores, alunos e comunidade, é revolucionário, né? E cuidando... Eu vou pedir desculpa, mas eu acho que é evolução. E é isso, né? Cuidando do solo, né? Cuidando das pessoas, dividindo o que você tem de abundante, que pode ser o conhecimento, pode ser as frutas do pé de mexerica que está na hora de colher, do abacateiro. Planta uma bananeira, planta uma jabuticabeira, e de repente tem um pomar. Deixa o seu rastro, né? Deixa o seu rastro por onde você passa, né? Isso. A pegada positiva, né? A pegada positiva. E aí, onde que vocês estão? Vocês estão na casinha de vocês? Eu estou vendo esse bambu aí atrás. A gente está na nossa casinha. A gente está na nossa aí casinha. Da Granja Viana? Não. Essa já Tudo mudou já, Sérgio. Tudo mudou já. A primeira casinha virou um protótipo e ficou lá na casa do meu sogro, que foi os primeiros a nos abrigar e a falar, faça, realize o seu desejo aqui. E a gente construiu, mas construiu de alvenaria, né? A gente não tinha todo esse conhecimento e essa oportunidade de material, acesso, né? Então a gente construiu uma casa pequena de alvenaria e aqui a gente realizou nosso sonho construindo com quase 100% bioconstrução, que é bambu,
uma técnica colombiana, que foi um arquiteto colombiano, e mais 2 arquitetos brasileiros que pensaram, pensado numa forma hexagonal, chama Casa Colmeia, e esse hexágono é um formato que você usa menos material e tem um maior aproveitamento de espaço. Então, ele foi pensado através da biomimética, que estuda a natureza e como a gente incorpora Sim. essas... A própria colmeia, né? A própria colmeia é Exatamente. isso, né? Exatamente. A própria colmeia é isso, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver o teto aqui. É que congelou. Olha Ah, só, muito olha o legal. teto deles, olha. É tudo bambu. Bambu aberto, bambu Que com viga, lindo! caibro. Lindo, lindo. A gente está num exercício aqui, né? Porque a Geometria gente está sagrada, diz a construindo Mafê, é isso e mesmo. morando, né? Então, que agora a gente é isso, né? Esse caminho da arte horta profissional, ele se embrenha com a própria vida, né? Então é um caminho que vai fazendo assim, né? E aí de repente esse lugar assim de trabalhar com escolas, com arte e educação, né? Nesse lugar que foi tão importante para a gente do projeto social, né? A gente então como educadores sociais, né? E numa pegada social ecossocial, né, também, né, muito nesse lugar. A gente cria, aí a gente também tem essa parceria com o Permaperifa, né, que o Ciola também trouxe, né, que foi um encontro aí da gente falar, gente, vamos botar esse povo aí para pensar as questões comunitárias dos seus próprios lugares, né, e aí surgiu o Permaperifa, que hoje é um grupo já, né, independente mesmo, né, É uma rede que surge da necessidade mesmo, porque a civirologia, que é isso que a gente traz um pouco com a galera do Quilombac, traz um pouco o Soró, traz um pouco, é isso, de você conseguir fazer com o que você tem à mão. Porque se você esperar ou ficar aguardando o teu ideal, você não consegue realizar. E a necessidade chega antes da oportunidade. Então, você faz com detalhe, você procura o que tem. A gente fala que nos centros urbanos, a matéria-prima é o que você encontra. Então, às vezes, é uma caçamba cheia de madeira. Você reaproveita tudo aquilo. Ou então, é algum vizinho que te doa uma janela. Então, você vai usar aquilo. Entendeu? Então, se você está na cidade, se você está no apartamento, você tem que usar aquilo que você tem. Se é uma matéria orgânica, o seu lixo orgânico que você vai usar para composteira, é aquilo que você tem. Tem que fazer o máximo aonde você está. E se esforçar para sempre estar melhorando. E aí a gente cria o PDCzinho. O PDCzinho é justamente uma atividade com crianças. A gente quer trazer as famílias junto com as crianças para viver atividades ligadas aos elementos da natureza, que é fogo, terra, água e ar. Então a gente cria junto com os amigos, com o Glauco e a Calu, que são um casal, com o Rafa e com a Renata, que é outro casal, com Moisés e Marta, e com a Helena. E aí a gente forma de uma forma lúdica, trazendo teatro, trazendo a música, porque todos têm essa veia artística bem aflorada, e trazendo vivências de 2, 3 dias com as crianças e tentando gerar uma subsistência disso, um sustento disso, né? Trazendo as nossas crianças de todos os casais para participar dessas vivências e outras pessoas. E aí a gente consegue acessar o SESC, a gente consegue acessar outros grupos que estão fazendo a mesma coisa. Então, a gente vê que tem essa rede, quanto mais fortalecida, a gente consegue ter mais alcance, né? E assim, o Humana Terra também traz isso como ideia. Pais, crianças, vivências com a natureza. Então é isso, as pessoas têm que se tocar que é isso que funciona, né? E é isso que vem funcionando. Então, a gente, esse caminho, né, do Permaperifa, foi um encontro, né? Esse caminho do PDCzinho, que hoje virou coletivo Famílias e Natureza, foi outro encontro, né? Que encaminhou para esse encontro que é onde estamos agora, né? A gente está morando num sítio compartilhado, chama Sítio Olho d'Água, que fica em Mogi das Cruzes, que é uma terra que, a princípio,
ela começou com um grupo de amigos, estudantes de permacultura, né, nesse lugar de queremos estar na terra, e começaram a vir para esse sítio fazer os seus manejos, e de repente esse sítio foi colocado à venda, e uma dessas pessoas, né, desse grupo, comprou o sítio. E hoje a gente entra como uma parte, né, do sítio, quase como uma cota, assim, né? E aí a gente está conversando um pouco justamente sobre isso, se aqui é uma ecovila, se aqui é uma comunidade, se aqui é um sítio compartilhado, se todos os projetos são uma coisa só, né? Então a gente tem esse projeto compartilhado da permacultura, né? Agora assim, nesses tempos, a gente está plantando pra caramba, mas a gente não escoa a produção, né? A gente se alimenta, A né, gente da é plantio produção, de subsistência né? ainda, né? E plantando assim, como a gente tem esse lugar do plantio, em 3 meses a horta está dando comida mesmo, né? Então, é bonito assim também você chegar na terra, querendo estar na terra, né? Porque a gente aproveita mesmo, né? De ao mesmo tempo cuidar dela para poder ser cuidado também, né? Nesse lugar. Então, esse sítio, que é um lugar que já tem uma história, de 10 anos também, a gente chegou aqui há 2 anos, abriu essa oportunidade de uma construção, uma bioconstrução, nesse formato colmeia, com esse arquiteto colombiano, em parceria com uma outra arquiteta aqui do Brasil, Como é o especialista. nome desse arquiteto colombiano? É o Jaime Pena. Jaime Pena. O Jaime Pena, que é da arquitetura mista, que faz assim coisas incríveis. É um artista, com bambu. Um artista. E ele está no Brasil? Como é que é? Agora ele está no México. Essa casa aqui foi construída, foi levantada, né? Os módulos foram levantados em 2 cursos, que quem deu o curso foi o Jaime, né? Que é o próprio arquiteto especialista em bambu. A Helena Ruetti, que é uma arquiteta daqui de São Paulo, uma arquiteta super jovem, que desenhou esse projeto, né, Casa Colmeia, dessa maneira, né? E o Jeff e o Mauro, né, que são 2 bioarquitetos também, enfim. Mas aí juntou uma galera boa, né? E aí aqui virou mais uma rede, né? Isso que é muito legal, né? Como a gente, quando trabalhava lá em Perus, virou uma rede, né? A gente entrou numa rede. Vamos botar essa turma toda na fila para vir aqui, né? Pode pôr que vale a pena. Né? Me conta um pouquinho. Pois eu vou pegando os contatos com vocês e tudo isso e vamos colocar. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais das crianças, das suas crianças e do trabalho que vocês têm feito com crianças, do que vocês faziam lá na Alma Flor, essa proposta mesmo da educação infantil, da palhaçaria, como que é um pouco isso? Eu falo às vezes. Primeiro fala das crianças de vocês. Sérgio, deixa eu só fazer uma pergunta. Esse modelo da casa de vocês foi multiplicado aí nesse sítio ou a de vocês é a única? Esse modelo foi o primeiro modelo, né? Esse modelo ele não foi criado, né? Ele foi compilado, porque esse arquiteto, ele é estudante de bioconstruções e a gente tem que deixar bem claro aqui que a permacultura e a bioconstrução, ela vem dos povos originários da terra, né? Dos indígenas, dos aborígenes. Então, conforme a gente vai estudando, o pessoal na Ásia tem muito, né, de construir com bambu. Quando tem uma compilação, ele traz esse modelo como modelo viável, porque na Colômbia tinha muito construção com bambu, mas esse modelo era um modelo que o custo-benefício era melhor, porque ele era social, pré-moldado e modular. Então, tinha vários benefícios que daria conta de atender uma demanda grande, né? E a gente fala, assim, que a gente não sabe o caminho, né? Às vezes a gente está ensinando uma coisa que não ensinaram para a gente está aprendendo na hora. Então, assim, a experiência que a gente vai carregando é que vai trazendo isso da gente ensinar como é feito e com as crianças foi a mesma coisa. Ninguém ensinou a gente a ser pai, principalmente pai na área rural, assim. A gente vem dos centros urbanos, a gente nasceu na cidade de São Paulo, assim, sabe? Uma coisa que sair da cidade, né? E
E aí a gente vê a necessidade das crianças entrarem em contato com a natureza, assim, porque não tem, assim, a gente, no Permaperifa, a gente fez um evento em que a gente trouxe pessoas quilombolas e pessoas indígenas. E a gente tratou sobre o tema educação. E os dois trouxeram a questão do espaço como fundamental para criar as crianças. Esse espaço onde o pai está trabalhando num lugar, mas a tantos metros ele vê as crianças brincando na beira do lago ou subindo numa árvore. Os pais não estão interferindo diretamente na conversa, na dinâmica que as crianças estão tendo, mas estão tendo esse cuidado visual de saber que está tudo bem, de que não tem nada acontecendo. Então, assim, essa relação para a gente foi fundamental para a gente sair de São Paulo e buscar um lugar e que o Sítio Olho d'Água acolheu a gente também e que esse projeto acolheu a nossa necessidade de moradia. Então, a gente traz, inclusive, a gente pensa em fazer uma cartilha com os processos técnicos e divulgar isso para que outras pessoas tenham acesso, né? A rede de bambuzeiros que a gente tem, uma rede grande de pessoas que fazem móveis de bambu, que constroem com bambu. Então, botar essa rede, amarrar um pouquinho mais essa rede, para que essa rede trabalhe junto, né? Tem o Parque de Bambu, as pessoas vieram aqui também, uma rede super massa que trabalha no Sesc, que faz parquinho para criança com N brinquedos diferentes. Então, assim, é um pouco da experiência que a gente quer que a coisa seja isso que tem que ser o convencional, né? Então, as pessoas têm que olhar, pelo menos um meio a meio para a pessoa escolher o que quer, né? Mas essa história das crianças, eu sinto que é isso, viu? né? Apareceu aí, né? Ainda bem que é arte e horta, porque é isso, como o Sérgio diz, é além, né? A gente não consegue fazer uma coisa assim, o que a gente faz é isso e isso. Não, a gente não consegue fazer isso. A gente tem esse lugar forte das hortas, né? E dessa coisa comunitária, escolar, né? Dessa coisa de projeto mesmo, né? Da permacultura enquanto projeto, né? Social e como alternativa para uma juventude, né? Um pouco esse lugar. A gente tem firme esse lugar da bioconstrução, né? O Rafa é bioconstrutor, trabalha em outras obras, né? Muito com o Glauco também. E a gente Aceita fazer orçamento aí para quem precisar, né, Rafa? Sim, já trabalhei com o Brunão. Aceita fazer orçamento aí para quem tiver querendo tiver interesse aí, pode até fazer uma visita. Né? A Ana já está interessada aí. E tem essa outra frente das crianças, né? Que, na verdade... Primeiro me diga, eu quero saber das tuas, que idade elas estão As crianças crescem, né? Eu conheço. Era tudo neném, já está tudo grande. Era tudo neném, mas eu já vi agora que não é mais neném, né? Não. Essa que apareceu aqui é a Tereza, que tem 6 anos. A Tereza Serena. Por isso que antes era Arte Horta. Aí virou Arte Horta Serena Raiz. Porque é a Tereza Serena e a Anitta Raiz, que tem 9 anos. E que sempre acompanharam muito os nossos processos, né? Assim, nesse sentido de encontrando caminho, assim, elas foram encontrando. Imagina quando elas chegarem na idade, né? Como que elas vão chegar prontas, né? Para fazer as escolhas delas com toda a amplitude possível, né? São nossas maiores parceiras, assim, nossos guias. E esse foi um lugar mesmo, né? De como que a gente poderia estar em lugares onde elas também fossem contempladas, né? Que a gente não vivesse só lugares adultos, né? Para não ficar adultizando demais as crianças, né? Nos nossos contextos. E aí, de repente, também... Se fechou o microfone. Seu microfone está agora abriu. Já abriu. Então, de encontrar esses lugares onde as crianças fossem contempladas enquanto crianças, né? Que era muito a nossa militância nas escolas, né? E que aí, quando vieram as nossas filhas, isso ficou muito, muito, assim, verdadeiro mesmo, né? Assim, não dá para ser de qualquer jeito, né? E aí a Arte Horta começou a ser também uma busca por repertório, né? E por repertório nesse sentido de o que tem para a gente fazer da vida, né? Assim, nesse sentido de do que criança brinca, o que criança faz, ainda mais nesses tempos assim que tudo está tão
celular, televisão, né, internet, a gente se distanciou muito disso, assim, né, nessa primeira infância das nossas filhas. E aí a gente passava filme, os filmes que a gente buscava e encontrava, né, e foi criando uma abrangência de repertório. A gente né? virou garimpeiro. É. E aí o PDCzinho, ele vem nesse lugar, né, de encontros entre pais, com seus filhos, né, conosco, né, educadores e outros, né, do nosso grupo, do nosso coletivo, que são artistas, né, então, e terapeutas, integrando aí todos esses guerreiros, né, Sérgio, desse novo tempo. Que pretão assim. lindo! Que pretão lindo! Quem é esse pretão lindo? É a Nina. Ai, que linda que é a Nina! Eu também tenho um pretão, só que o meu pretão se chama Chico. E nesse sítio, esse casal que mora aqui no sítio é integrante desse nosso coletivo, né? A gente formou junto esse coletivo Famílias e Natureza. E aí a gente se viu nessa pandemia, assim, nesse lugar de estar em casa, né? E muitas pessoas estarem em casa com as crianças nesse momento não é, assim, nada simples, né? E a gente se viu num lugar de que isso é simples, aqui, na configuração que a gente tramou até aqui, né? Assim, no que a gente veio construindo até então. Esse momento a gente está muito bem, assim, né? Inclusive com uma sensação assim um pouco, às vezes eu fico assim tomando cuidado para não falar besteira nesse sentido, mas de um lugar que talvez a gente sempre quisesse nesse sentido de poder ter tempo, né? De poder estar em casa, né? E que é uma coisa assim que tudo bem se você quer sair para trabalhar todo dia, se essa é a sua pegada, né? Mas se não, se você precisa estar ali, né? Nessa busca da autonomia ali cotidiana, né? Essa é a Anitia. Oi. Oi. Oi, Anitia. Lindas. Deixa eu mostrar a minha, ó. Olha. Ai, chegou a gata lá, ó. Ai, que linda! Oi, Nega! Que bonita! Já vai pegar outra. Mas a gente sempre falou uma coisa, Sérgio, que a gente acabou aprendendo na raça também, que é isso. A gente se propôs, com o nascimento das crianças, a ter tempo para elas. Então, a gente abriu mão de uma carreira profissional fora dos padrões, assim, né? A gente virou autônomo. Então, para bancar a autonomia, assim, desde que a Anitia nasceu, há 9 anos, a gente é autônomo. E para ser autônomo no Brasil por 9 anos, tem que ter muita raça e muita gana, porque não é fácil. A gente até hoje não conseguiu trocar nosso carro desde que ela nasceu. Mas a gente se propôs a viver uma vida mais saudável, uma vida que contemplasse o que a gente tinha como valores, né? Então, e a gente está muito satisfeito, assim. Embora a gente não tenha rios de dinheiro nas contas, muito pelo contrário, a gente está satisfeito porque elas são pessoas saudáveis, são crianças que brincam, né? Que não tem só o limite do celular para visitar o mundo exterior. Não, elas sabem lidar com uma cobra e com uma aranha que elas veem ali na esquina porque elas estão espertas, elas aprenderam, né? Então, elas entram na água, elas saem da água, elas fazem fogueira. E isso, para a gente, é um contato com a natureza que foi se perdendo, porque as pessoas foi perdendo espaço e foi focando em outros lugares. E a gente tenta trazer isso de volta, né? Resgatar e até se mirar nessa cultura indígena, quilombola, nos próprios aborígenes, que foram os guias da permacultura. E assim, pessoas com uma simplicidade, que nem o Ciclovida. A primeira coisa que eles fizeram lá no Ciclovida foi aprovar um projeto de cultura e falaram, não, agora a gente vai tirar uns meses para voltar às brincadeiras tradicionais. A gente vai sentar em roda, a gente vai fazer ciranda, a gente vai brincar de pega-pega. E a gente vai descobrir junto com as crianças como é brincar de novo, porque isso vai se perdendo. A competição vai trazendo que as crianças têm que ser mais velhas, mais rápido, têm que ser maduras e elas não podem ser bobinhas e, sabe, os bullying nas escolas. Então, a gente é bem... Não, calma aí, pera lá, né?
Vamos ver, vamos olhar de novo com mais carinho nesses assuntos, né? E estamos caminhando, ainda não está... a pandemia deu uma balançada boa, assim, né? Tipo, e agora, né? Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? A gente reunia pessoas para trabalhar temas, e agora? Não mais. Então, estamos nessa reformulação. A Helena, que é uma parceira super, sabe, super da contação de história, ela está trazendo isso no online, contando histórias toda quinta-feira, e isso está sendo muito rico, sabe? Então, enfim, né? Muitas coisas virão, mas eu falo assim sempre nas minhas falas também que a gente vive um momento histórico da humanidade que nunca ninguém viveu antes, assim, nunca não ninguém dá para viveu comparar com antes. nada. A gente Nada, é não os pode comparar com exclusivos, nada. assim, Você vê a nada, importância de nada. estar encarnado nessa hora, Isso. né? A importância de estar encarnada nessa hora, o privilégio, né? E com tanta luz chegando, né? Desafios e luz, né? Caminhos. Exatamente. Deixa eu só Olha aqui, fazer uma pessoal. pergunta. O trabalho que vocês fazem nas escolas, vocês vendem o projeto para a escola para aplicar? Como é que é feito? Então, Kelly, depende, né? Essa coisa das hortas em escola ainda não é, assim, a Amanda deve ter muito mais Tchau, culhão gente. mesmo Até para. mais. A Amanda deve saber muito melhor, assim, sobre esses processos de inserção, porque a gente, por exemplo, conseguiu entrar em escolas através de ou projetos patrocinados, né, de você falar na escola, olha, quero montar um projeto aqui de horta, não sei o quê, né? Ah, tá bom, então procura quem banca que a gente adoraria, né? Então, um pouco ou nesse viés, né? Porque eu sei que as hortas nas escolas públicas elas ainda estão muito atreladas ao educador da escola, né? Os educadores que são ali da própria rede, eles podem ser educadores de uma horta, inclusive a prefeitura de São Paulo, eu sei que tem curso para isso, né? Para formar os próprios educadores como educadores ambientais, e aí eles poderem então, né, pegar esse espaço da horta para cuidar. Mas, em geral, nós dois, assim, a gente entrou nas escolas que a gente já entrou, ou foi Lei Rouanet, assim, né, através dessas empresas de captação de recurso mesmo, né, que daí direciona, e uma das partes do projeto é a educação ambiental e a horta escolar, né, ou isso de aprovar edital, coisas nesse sentido, né, para as escolas públicas, né, que é um pouco o nosso nicho, assim, até então, né. Eu diria que existe eu não sei, assim, porque as pessoas que trabalham muito nessa área burocrática, assim, geralmente, quando a gente precisa captar um recurso para realizar um projeto, e a gente fala que esse projeto vai ser feito de horta escolar, ou de trabalho ambiental, com crianças ou com adultos, as pessoas elas não têm muito ideia do que é. Elas sabem que vai ter uma plantinha lá plantada, mas eles não sabem, por exemplo, o tanto de cuidado que a gente tem que ter com o solo primeiro, depois o tanto de cuidado que a gente tem com a planta, como que vai ser o nível de irrigação. Então, assim, tem que ter uma dedicação muito grande para que aquele projeto se realize bem, né? E às vezes as pessoas não entendem que essa dedicação é tão grande assim, né? E para a gente seria formidável, por exemplo, a gente formar educadores, que é o que é um pouco o que o Ciola traz um pouco, né? Da formação dele, da vivência dele, de formar educadores para multiplicar. Isso seria o perfeito, seria o ideal, ter na rede pública, sabe? Aulas de educação ambiental. Isso não seria muito difícil trazer professores biólogos ou geógrafos que tenham um benefício X ou Y para trazer a permacultura, sabe? Então, assim, a gente tem que muito provar que é viável e que é saudável, ainda mais agora na pandemia, assim, tá muito mais na cara, né, visível de que isso é fundamental de ter, né? Mas a gente fica muito nisso de tentar enfiar projeto de educação ambiental na área da cultura, né? Na pasta da cultura, ou então projeto terceirizado por empresa, ou então e nunca a gente consegue ter uma liberdade maior com financiamento maior, ou sabe, tipo empresas que
geram mais dinheiro, como Petrobras, projetos da Petrobras, ou então outros projetos de outras empresas. Nessa atualidade é um pouco isso, a gente tem que fazer tudo, né? Tem que captar o recurso, vender o projeto, aplicar o projeto, fazer toda a logística, né? As avaliações. Então, a gente está numa época também que esse tipo de trabalho ainda é um jeito de aprender a trabalhar, né? Nesse lugar, assim, que não está dado ainda, né? Assim. Tá. Não, porque eu acabei de fazer o curso das ODS, né, da ONU, dos Objetivos, né, da ONU, e essa seria uma porta, né, que o pessoal está usando bastante na prefeitura, porque as prefeituras são obrigadas a montarem projetos, né? Então, seria bom vocês estudarem sobre isso e aí começar a tentar cobrar não só da prefeitura, mas verificar se a prefeitura que vocês querem trabalhar já tem uma secretaria que esteja montando essas coisas, né? Nossa, então, porque em Santana do Parnaíba eles fizeram um trabalho muito legal com isso. Eles montaram uma secretaria só para isso. Então, todos os municípios são obrigados a fazer projetos assim. Então, e as pessoas não sabem disso, né? E aí seria uma questão de vocês pesquisarem e aí começarem a ver como é que pode cobrar isso da prefeitura e ir entrando com o projeto, entendeu? Dá uma pesquisada que isso é uma cobrança nacional, né? É praticamente obrigatório fazer esse tipo de programas, né? E programas como o que vocês estão fazendo está dentro das ODS. Hoje em dia, quem mais investe em programa ambiental são empresas que, como por exemplo a Suzano Celulose, que é a nossa vizinha aqui, né? A gente está em Mogi, Suzano Celulose é a que mais fabrica papel, né? E então elas são de compensação ambiental. Então a galera que trabalha na área ambiental às vezes fica nessa crise porque tem que aceitar recurso de uma empresa que está desmatando e fazendo uma compensação ambiental para fazer um projetinho ali na esquina, sabe? E em vez de o projeto ser pensado, né, eticamente, assim, moralmente, os valores para que seja feito uma construção da educação e trazendo os valores sem precisar ser desse jeito, né? Mas é o que o país do agronegócio, né? A gente vive no país do agrotóxico, né? Então não, mas se não começar a cobrar do poder público, aí a coisa não anda, né? Então, o negócio é procurar as portas mesmo pelo poder público. E uma das coisas que a gente viu lá também é que toda empresa agora, ela também tem uma obrigatoriedade de montar projetos sustentáveis, né? Todas as empresas, né? Porque senão elas nem recebem muito capital, financiamento, né? Então, até as empresas de fora que mandam dinheiro para cá, elas só estão aceitando as empresas que já estão montando projetos de sustentabilidade. Então, acho que é uma questão de vocês pesquisarem a área de vocês, eu não sei como que seria feito, mas começar a cavucar da onde que vocês podem realmente achar algum caminho aí para vocês seguirem, né? E ganhar recursos, tá? Então, tem coisas acontecendo sim e que tem que ser feitas, e se a gente não cobrar, não entrar mexendo nisso, realmente nada vai acontecer. Então, como vocês já têm um projeto, é correr atrás e fazer acontecer. Sim, com certeza. É tão bonito, né, como transforma mesmo, né, essa vida escolar, assim. Aqui em Mogi tem muito essa coisa do contraturno, né? Então, as crianças que estudam no turno seguinte, elas estão em outras atividades, né? Música, esporte, naquelas escolas imensas, né? Aquele mesmo histórico de um educador para 30, né? As nossas aulas de horta, imagina, inchadinha, era sempre porque isso que é muito legal desse novo lugar que a gente está cunhando, né? Imagino que todos nós, assim, que nada é uma coisa só, né? A gente não vai para a escola
botar uma plantinha na terra, né? A gente vai para a escola e antes da gente começar a gente faz uma roda, né? A gente respira, a gente se alonga, a gente faz uma brincadeira, a gente conversa sobre o que vai ser aquele dia, sobre se tem demanda, se tem necessidade, se tem... Conta uma história, toca uma música. Então, assim, essa integração, né? E que as crianças também trazem muito para a gente, né? Nada é muito, não dá para ser assim, agora é isso, né? As crianças, elas têm um lugar mais circular de estar no mundo, né? E a gente gosta de estar um pouco assim também, né? No mundo. Então, além desses campos, assim, né? Das hortas e desse lugar, assim, das comunidades mesmo bem marcado, da bioconstrução, agora construindo a nossa casa, né? Mas tantas vezes construindo outros espaços também, o Rafa, e também das artes e das coisas cotidianas que a gente produz, né? Então, esse lugar do curioso e das alternativas sustentáveis, né? A gente aprende a fazer produto de limpeza, a gente aprende a fazer pão, aprende a fazer granola, crochê, e o que a gente sentiu, assim, que veio também como uma abertura antiga, assim, foi esse caminho do mosaico, né? Que é uma arte, assim, que a Arte Horta banca também, tanto na bioconstrução quanto só na arte em si, que são os trabalhos com mosaico. Depois lá no nosso Instagram tem uma coisinha ou outra, né? Mas tanto assim de projetos de mosaico para revestir um banheiro, né? Que aí entra nessa alçada do Rafa, quanto placas, né? A gente trabalhou lá junto com o Sérgio no Espaço Alma Flor, que a gente fez várias placas de mosaico para o lugar, já fizemos pia, né? Umas estruturas de ferro cimento em mosaico. Então esse lugar assim da permacultura é muito grandioso mesmo, né? É um leque assim vasto, né? E que eu lembro que há 10 anos atrás a gente, quando falava dessas coisas e nem sabia muito dizer, parecia tudo desconexo, assim, né? Parecia que não tinha nada a ver com nada, né? Quando a gente falava dos nossos artesanatos, da nossa história com bioconstrução, da nossa história com agroecologia, com as crianças, tudo parecia muito distante uma coisa da outra. Quando a gente dizia, mas ali na prática a gente sentia que era, né, assim, uma mesma energia, né? E aí hoje a gente assumiu que a energia é essa mesma, é múltipla, e que é um caminho de conhecimento trilhado e vivido e experimentado e estudado, né, a partir da própria experiência, né? Então, esse é um pouco nosso o jeito do... Agora a Arte Horta é o casal, né? Porque é isso, né? Virou Arte Horta, Serena, Raiz, com essa história da nossa trajetória mesmo, né? Mas a Arte Horta, às vezes é mais coletivo, às vezes é mais gente, às vezes junta com outras, né? A nossa rede vai também acendendo outros pontos, né? Não, mas para a coisa se espalhar, vocês vão ter que procurar realmente misturar, né, com o poder público. Infelizmente, a gente tem muito problema, mas se a gente quiser realmente espalhar as coisas, vai ter que começar a cobrar do poder público. Não tem como. Né? Vem de todo lado. Agora... Luta árdua, né? É uma luta árdua, mas que se conseguir é um projeto muito legal, né? Sim, as pessoas... Se conseguir, não. Isso já não tem mais dúvida. Né? Os já nossos chegou pais até aqui e daqui muito... só abre mais e mais. Sim, sim. Mas, olha, nada exponencial, porque na natureza, como vocês sabem muito bem, não tem nada exponencial na natureza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses paradigmas do crescimento exponencial, né? Do crescimento... Né? Vocês sabem muito bem disso. Nós temos que ter essa paciência com a natureza que a natureza tem com a gente, né? Porque a gente detona, e mesmo assim, como vocês falam, vai estar sempre brotando, vai estar sempre... Né? Então, eu lembro de uma vez que o Pete disse que
que qualquer coisa que aconteça, em 30 anos a natureza se recupera se ela tiver essa possibilidade, né? Então, e nós estamos caminhando para isso. Eu acho, coloco sempre isso aqui e onde eu vou, que nós temos que focar mesmo nessa luz, focar mesmo nesses caminhos que estão surgindo, porque você citou, por exemplo, a São Joaquim. O São Joaquim é parceira aqui do Grupo Trabalho 60+, então a gente já teve algumas atividades conjuntas e lá também é um incrível lugar de luz, né? Então a gente vai atraindo e vai chegando. E quantas histórias que a gente não está ouvindo aqui, quantos lugares, né, que estão nascendo, né? O Glauco está num lá que ele mostrou para a gente, né? E vocês aí, o Celso está lá com o pessoal da antroposofia, e cada um, a Humana Terra continuando lá. O Bruno e o Pedro têm trabalhado juntos aí também bastante. O Pedro ainda vem aqui um bom dia também. E quantos que não tem? Eu fico feliz porque não vai faltar gente aqui para a gente entrevistar, para a gente receber, para mostrar para todos nós, né, que como realmente nós estamos já com esse pé, né? Então, como o Glauco falou, é inédito isso, não aconteceu em nenhuma época da humanidade acontecer isso dessa forma, né? Então, a gente precisa dar essa importância para esse movimento que está acontecendo e acreditar no propósito desse movimento, porque existe propósito por trás de tudo. A natureza não seria a natureza se não existisse um propósito por trás da natureza. E ela é o que é porque existe o propósito. Senão ela também se perde. E ela não se perde nunca, porque ela está firme no propósito, assim como vocês. O exemplo que vocês dão aí dessa firmeza no propósito é fantástico, e a gente vê que vocês têm alegria e felicidade no rosto de vocês, na palavra de vocês, na união de vocês, nos frutos da união de vocês, no trabalho que vocês estão fazendo. Vocês são realmente, né? Mas cada um, graças a Deus, que tem vindo aqui, como o Lucas, como o Glauco, como a Angélica, que veio na última vez, e várias pessoas, né, que estão fazendo esse trabalho, só encantam. Eu mesmo, quando tive essa inspiração de começar isso, a Ana Maria, então, tocou essa parada de ajudar a gente a tocar esse projeto, que eu agradeço muito. Não esperava ouvir relatos tão encantadores, né, e propostas tão motivadoras como as que a gente está ouvindo, né? Então, realmente é fantástico, fantástico. Para a gente, ô Sérgio, eu fico pensando no que você fala e lembrando das frases que os nossos pais falavam há 10 anos atrás. Porque desde que a gente engravidou da Anitia, a gente queria parto humanizado, a gente não queria cesárea, a gente pesquisou, a gente teve ela na casa de parto, uma casa de parto na capital paulista que atende gratuitamente, com qualidade, com parto humanizado, sabe? Então, a Casa Ângela. A Casa Ângela veio depois. A Casa Ângela veio depois. A gente foi um tempo antes, que foi a Sapopemba, a casa de parto de Sapopemba. E assim, muito boa, muito bom, assim, existir lugares assim, sabe? E as pessoas ficavam questionando se isso era o caminho, se o risco valia a pena, como que seria, como é que seria a subsistência desse tipo de estilo de vida. E para a gente também não foi fácil, né? A gente foi encontrando isso, né? Mas a gente tinha certeza de que a gente não queria o que estava colocado. Isso a gente sabia, assim, sabe? A gente tinha experiências de todas essas doenças modernas que acontecem hoje e que deixam um vazio na pessoa de
de o que é e o que não é, o que tem que ser valorizado e o que não tem, sabe? E eu acho que é esse o caminho mesmo, Sérgio. Eu acho que a gente não tem que esperar a coisa acontecer de uma vez, mas só desses exemplos aparecerem motiva a gente. A gente fica nas lives pesquisando as pessoas muito interessantes, assim, pessoas que deixam a gente, assim, sabe, com uma esperança mesmo, da gente um dia se encontrar e se ajudar e a rede fortalecer e se precisar de dinheiro, ter o financiador, se precisar da ferramenta, ter a ferramenta. Esse processo dessa construção dessa casa foi totalmente coletivo, Sérgio. A gente não tinha muitas ferramentas, as pessoas foram deixando as ferramentas para a gente continuar a obra, sabe? O Tiago, um parceiro aqui, o Arnaldo, que trabalha na prefeitura na área de urbanismo, veio fazer o curso, veio levar informações para a prefeitura de Mogi sobre como construir de uma forma mais ecológica. Então, assim... E possível, né? Possível, né? Financeiramente possível. E acessando o povo indígena de Bertioga, que mora em umas condições precárias, que pode ser uma solução, sabe? Então, assim, essas coisas que surgem como possibilidade, amanhã já vai ser concretizado e a gente vai estar pensando à frente, né? Então, isso dá esperança pra gente, assim, de que as nossas filhas ainda vejam um mundo bonito, colorido, né? Com certeza, com certeza. Não, e esse caminho da educação eu acho que é o perfeito, né? Então, se a gente criar crianças com boas de coração e com toda essa educação de sustentabilidade, aí realmente vai haver uma mudança. Porque para o adulto é um pouco mais difícil, mas a criança, o que você plantou, mesmo que tenha algumas alterações, depois volta. O que está plantado, semeado, volta, né? E elas absorvem muito rápido, né? Elas conseguem entender de uma forma prática e transformar e evoluir aquilo, e de repente ela domina aquilo que a gente acabou de aprender, que está ensinando, ela já está dominando. Já está dominando. Então, é incrível. Ainda mais as crianças de hoje, elas são outra geração realmente, é uma evolução do ser humano, né? Então, se você conseguir realmente plantar coisas boas, a evolução vai ser muito mais rápida do que a nossa, muito mais rápida. E esse foi um lugar muito legal do PDCzinho, que é uma brincadeira, né? Porque PDC é o nome... Camis, fala o que é PDC e o que é PDCzinho, por favor. PDC é o nome do curso de permacultura, né? Eu e o Rafa, a gente brinca que a gente virou permacultor por acidente, assim, porque geralmente as pessoas viram permacultoras depois desse curso, que é o Permaculture Course Design, né? É o PDC, Permaculture Design Course, né? E que é um curso padrão, né? Um curso de permacultura que tem lá toda a gradezinha, ele é tudo certinho, né? Que alguns grupos conseguem fazer o PDC nos moldes, né? Que ele foi desenhado para ser, como o pessoal da Casa da Cidade, que foi onde a gente se formou, né? No curso de permacultura, que o Ciola dá aula, enfim, né? E é um curso, só um parênteses nesse curso, é um curso imersivo, ele foi desenhado para ser um curso imersivo de 10 dias. Então, você passa 10 dias fazendo o curso e fazendo a prática do curso, né? E no Perma Sampa, na Vila Madalena, onde fica a Casa da Cidade, ele foi desenhado para um modelo mais urbano, onde as pessoas conseguissem fazer o curso, né? Então, a gente fez o curso nesse modelo. E a prática do curso do Perma Sampa era sempre em alguma comunidade, né? Trazendo alguma resolução específica para a comunidade, né? A Cláudia Visoni está nesse grupo também, do Perma Sampa? Isso. A Cláudia é uma das educadoras do Perma Sampa. Ela foi nossa educadora no curso que a gente fez. Um dia ela vai vir aqui ainda. Vai, com certeza. Vai ter, ela é minha amiga, minha cliente, tudo, mas ainda não convidei, vou esperar. E aí, essa brincadeira do PDCzinho é porque toda a nossa rede de amigos permacultores que se encontravam para os mutirões, para discutir trabalhos, né, estratégias, plantios, enfim, bioconstruções de um do outro. Essa nossa rede estava começando a ter criança, né? E as crianças ali no meio do movimento. E aí surgiu essa ideia de, poxa vida, vamos fazer um PDCzinho?
porque as crianças pisavam barro com a gente, as crianças faziam as mesmas coisas que a gente fazia, mas num outro lugar, né? Nesse lugar de um grupo também que tem educadores e artistas, né? Então, que tem esse outro olhar, né, para a criança. Os criadores do PDCzinho, né? E o PDCzinho é meio irmão aí do Acampa Terra também, né? Meio irmão do Acampa Terra. E foi uma sacada também, no mesmo lugar, assim, né? Trazer as crianças de lugares da cidade, assim, para conhecer os bichos, para ver uma galinha, ver um galo, para mexer na terra. A gente já teve criança aqui no sítio que nunca tinha tirado o tênis e colocado o pé no lago, na água, tinha medo de colocar o pé na água, porque tinha outras referências, né? Então, são curas, né? A gente fala que são curas. Então, é o PDCzinho, né? Esse encontro de permacultura, né? E de alternativas, por exemplo, a gente trabalha com tinta de terra, né? Com pigmentação natural. A gente tem uma história que chama Cores Vivas, né? Que a gente dá muita oficina em SESC para fazer pinturas com tintas que a gente produz na hora e já pinta, né? E no PDCzinho isso é transposto para esse movimento com as crianças, né? Então, da mesma maneira que a gente faz uma oficina para adultos de preparar as tintas e pintar com as tintas naturais, a gente faz com as crianças, né? Então, assim, tem muitas atividades que a gente já trabalha, assim, seriamente, como adultos, e que no PDCzinho a gente traz isso para o universo da criança, né? Igual no sentido do conhecimento, né? Do saber e desse lugar que a gente cultiva, né? Mais diferente no trato, no jeito, na ludicidade, né? Do como o encontro se dá mesmo, né? O próprio pau a pique, né? Que é uma forma de construção já bem antiga, né? E que todos da comunidade participavam, né? Na construção da casa de alguém. Então, você pisava o barro, você fazia a mistura com os pés, ouvindo música, dançando, né? Vem as danças tradicionais, o coco, né, o jongo, e as crianças estão participando, e elas estão, né, nesse sentido, não precisam ficar afastadas dos pais, porque os pais estão fazendo uma coisa, as crianças têm que fazer outra. Não, é tudo lidando ali junto, né? E aí, só nesse sentido, assim, dessa criação de repertório, né? Porque o PDCzinho, ele traz isso mesmo, né? De possibilidades ali que o cotidiano entre pais e filhos que essa relação tenha mais possibilidades de repertório, né? Assim, além do jogo da velha, do filminho, da amarelinha, né? Então, a gente também vai trazendo coisas assim para o dia a dia, aqui do nosso dia a dia já fazem parte, né? Atividades com as crianças, coisas que às vezes você está ali trabalhando e está deixando a criança fazendo uma coisa que para ela é super legal, e que tudo bem, né? Então o PDCzinho ele também é esse lugar de criação de repertório, né? Que é um pouco que a gente trabalha nas escolas, né? Por isso que a gente trabalha tanto com artesanato, né? Por isso que a gente trabalha tanto com boas músicas, né? A contação de histórias, a literatura. Por isso que a gente também vai trazendo esses elementos, porque num momento como esse, as famílias que foram para o PDCzinho não estão sofridas, assim, de o que eu vou fazer com o meu filho, porque tem, assim, já tem um repertório. Tem um repertório, né? Então, bom, a gente já está chegando à nossa hora, mas você vê que esse casal, além de tudo que eles falaram, como eles são comunicativos, dá vontade de ficar a noite inteira aqui ouvindo as histórias, né? Mas, realmente, a gente chama de cultura orgânica esse grupo, porque inclusive isso, né? Porque tudo isso que eles falaram, né? Isso é cultura, eles estão fazendo cultura todos os dias. Então, a cultura não depende do Estado dessa forma. A cultura depende de que nós façamos a cultura, né? Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com o que lamentamos e com aquilo que nós buscamos, porque nós podemos fazer a diferença, o protagonismo, a construção da nova era, do mesmo jeito que se constrói uma casa de pau a pique, de bambu,
de terra, com tinta de terra, com tudo isso, nas ecovilas, nas comunidades. A única condição é que a gente esteja junto, né? A única condição é que a gente esteja junto, né, Mafê? Então, concordou aqui comigo. Então, vamos ver se alguém tem alguma questão, alguma pergunta para vocês. Né? Oi, Sérgio, eu posso perguntar uma coisa? Pode, faz favor. Então, fiquei curiosa, porque eu acho muito legal essa coisa de permacultura. E eu queria saber se vocês também fazem, por exemplo, porque tem todo, quer dizer, ao mesmo tempo que vocês falam de permacultura, tem todo um mundo tecnológico acontecendo, né? No mesmo tempo. Então, vocês, quer dizer, vocês não usam das coisas boas desse mundo tecnológico para adaptar na permacultura, ou você acha que não tem assim nenhum link que você possa fazer? Porque agora mesmo a gente está no mundo tecnológico, a gente está falando aqui por conta da tecnologia, que é uma coisa boa, né? Então, eu só fiquei curiosa para saber se vocês fazem essa ponte ou se não dá para fazer uma ponte. Também quero ouvir. Gente, eu me chamo de caipira, no bom sentido. Caipira nunca acho que é mau sentido, mas eu tenho uma sensação assim de que para a gente esse exercício esse lugar da tecnologia ainda é um exercício. E é muito louco, porque é verdade mesmo, assim, não é tipo, não gosto de tecnologia, assim, não é esse o lugar, mas é um lugar de que não é fácil, assim, pra gente, né, Camis e Rafa, assim, esse lugar de encontrar os meios tecnológicos para isso, né? Quando começou essa história de pandemia, a gente falou, puxa vida, e agora? A gente vai dar as oficinas que a gente estava dando via celular, a gente vai, né, assim, um pouco tentando entender como que o nosso trabalho, então, podia fazer sentido nessa outra linguagem também, né? Mas, ao mesmo tempo, vendo que, assim, tá tudo aí, né? Assim, se você vai buscar quem fale de tinta de terra, que é uma oficina que a gente dá de pigmentos naturais, tem, né? Se você vai buscar, assim, essa coisa das culturas da infância, tem, né? Se vai buscar bioconstrução, tem. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma ferramenta que também já está aí super movimentada, né? Então, a gente ficou um pouco nesse lugar assim, nossa, como? E é um lugar que a gente ainda não descobriu. O que a gente está começando a fazer agora é um pouco usar o Instagram para não levantar muitas discussões, porque a gente ainda não consegue ter esse lugar assim de manejo digital, assim mesmo. É simples, eu sei que é simples, mas assim, eu me sinto mesmo uma pessoa que não nasceu na era do telefone, embora seja jovem, assim, né? Nessa era de que as coisas funcionam assim. Então, para a gente, se a gente conseguir um caminho para isso, vem de um exercício que a gente ainda nem sabe bem qual é, assim, a gente ainda não entendeu como a gente entra, assim, se a gente mas já estão usando. Estamos aqui, né, gente? Sem dúvida que nada que existe então. É por acaso saber como usar, né? Então, tudo isso é muito útil. E eu acho que essa pandemia veio mostrar exatamente isso, né? Quer dizer, a tecnologia não é de todo ruim, tem coisas boas. Então, vamos pegar o lado bom dela, né? Não, nada é de todo ruim. Tudo depende da aplicação, né? Tudo depende da aplicação. O Zoom, ele veio criar uma salvação no meio dessa pandemia, né? A salvação veio pela tecnologia. E então nós temos que colocar tudo isso, juntar o passado com o futuro, né? Porque nós estamos falando muito aqui dos povos originais, né? Dos primeiros habitantes, resgatar a sabedoria deles que nesse afã de poder do ser humano ficou para trás, mas também aproveitar as boas qualidades que a tecnologia está trazendo e suprir também as carências que a tecnologia traz ou que a ciência traz de alguma maneira. Eu tenho certeza que nós estamos nesse caminho, nós estamos juntando, né? E não é à toa que Urano está em touro, né, Sérgio? E não é à toa que Urano está em touro, quer dizer, é bem a tecnologia se manifestando na Terra, né? E nós vamos realmente
Eu não tenho a menor dúvida, eu durmo pandemia, sem pandemia, eu durmo feliz todos os dias, principalmente depois que a gente começou a fazer esse grupo aqui da cultura orgânica, e não só isso, o próprio grupo do Trabalho 60+, o grupo lá da São Joaquim, que a Cami citou, que eu participo, isso enche meu coração de confiança, né? Então, tenho certeza que o caminho está sendo feito, está incorporando essa consciência mesmo nisso, né? Não só pensar, falar, não sei o quê, mas incorporar mesmo. Esse casal é um exemplo de incorporação da consciência que nós precisamos, né? Porque sempre, eu acho isso ótimo, mas, né, não sei o quê, mas não dá, mas precisa não sei o quê, tem que não sei o quê, né? Mas não, aqui mesmo, nesses quadradinhos que estão aqui, tem muita gente que se dedica e há muito tempo, né? Sim. Então... Sérgio, Sérgio, posso falar uma coisa, Sérgio? Fala, querida Annelisa. Oi, é o seguinte, fiquei muito emocionada. Eu estava fazendo uma sopa aqui para minha mãe, mas eu fui acompanhando, achei esse casal maravilhoso, o trabalho deles, essa vida, essa dedicação, essa decisão e dedicação e permanência nesse trabalho, essa resiliência. E me lembrou muito um casal amigo meu que foi, quando a gente entrou na ECA em 72, eles se conheceram e eles desistiram da faculdade, eles foram para o mundo. Aí eles saíram de mochila, foram lá para o sul, chegaram na Argentina, conheceram a macrobiótica, eles se dedicaram e até hoje eles trabalham na terra, eles estão no sul de Minas, já está assim com os netos e eles fazem eles têm o grotão, que é o que eles cultivam, eles vão para lá, para São Lourenço e vendem as coisas. E é para ver assim que é uma outra geração que também está aí na permanência, lutando, e é muito bonito isso. Talvez até, quem sabe, a oportunidade da Ana Luísa e o Moacir falarem. Mas, assim, é emocionante mesmo, porque vê que aqueles que tiveram coragem, como esse casal, de sair do quadradinho e ir em frente. E fazer mesmo a diferença, né? Acreditar, viver é bonito, né, Annelisa? Quando você vê que duas pessoas estão juntas e trilhando o mesmo caminho, né? Um dando força para o outro, né? Muito, muito legal. Nossa, é muito parabéns lindo. Para vocês dois, viu? Parabéns, parabéns, muito lindo. Parabéns, queridos. Posso pegar... 11 anos, que bonito, bonito. Posso aproveitar essa emoção? Quero aproveitar essa emoção e pedir um parabéns para esse amor de 11 anos, gente. Vamos dar um parabéns? Vamos, põe a cara aí, Vamos lá. Eu vou tentar pôr a cara. Vamos encerrar com esse parabéns. Muito obrigado para vocês, tá? Participem do grupo, postem no grupo, tragam coisas para a gente fazer esse grupo crescer, também na qualidade dele, não ser só um grupo informativo, mas também trazer possibilidades, como está acontecendo, né? Como as duas Ana Marias aqui, principalmente, a Kelly também. Então, as colaborações estão múltiplas, a Angélica colaborando bastante. Então, vamos participar, né? O Glauco também está aparecendo, o Celso. Então, vamos fazer um grupinho legal aí, que seja... eu vou fazer um comentário. Eu nem sabia o que era permacultura antes de eu entrar nesse grupo, mas eu acho que eu já tinha uma noção, porque eu também exigi um parto normal, eu tive parto normal, porque eu falava, poxa, se as minhas cachorrinhas têm
o filhotinho normal, por que eu não vou ter? Então, eu já tenho essa cultura, eu só tomo remédio natural, então já estou no caminho de muito vocês. Bem falado. Gente, parabéns, Mafê. Vamos lá. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Tiota! Viva esse casal lindo! Obrigada, bom caminho. Pela família, Estamos parabéns. juntos e o sítio que a gente mora está aberto para receber e para vocês conhecerem e estar também nesse pedacinho de natureza pertinho também. Com certeza. Parabéns, viu? Com certeza. Estamos criando uma comunidade aqui em volta também. Vamos nos ver. Beijo grande, gente. Tchau, Obrigado. Obrigada.